Respeito dos macedônios hoje de manhã. Aliás, essa semana eu pensei bastante sobre os macedônios. E naquele texto em que Paulo se refere a eles dizendo assim, Paulo se refere a eles pedindo com muito rogo, ou seja, implorando para participar da assistência aos santos. Hoje é dia de Santa Ceia e mais tarde a gente tem assistência social, mas não é especificamente sobre assistência social que eu quero falar contigo. Eu acho que esse período chama de Semana Santa, hoje domingo de Páscoa, é um bom dia para a gente refletir sobre alguns atos nossos, sobre algumas atitudes e sobre um momento. Até tem um grupo bom de pessoas aqui hoje, certamente muitas pessoas acompanhando em casa, e é um momento para a gente refletir um pouco. Quem somos nós, né? Nesse panorama cristão, como cristão? É um dia para a gente avaliar. E eu gosto, esse texto essa semana ficou falando muito comigo, de Paulo dizendo, rapaz, os macedônios, eles nos imploravam para que participasse da assistência aos santos. E talvez a gente fique pensando, assistência aos santos só é dar alguma coisa para alguém. Mas não é só sobre isso, não, irmãos. Assistência tem várias formas de você assistenciar santos. É o abraço, é o sorriso, é participar, é se importar, é responder, é ativar a fé. Ativar a fé, irmãos, é estar motivado para o reino. Ontem eu recebi a minha filha em casa, eu não estou dentro do tema da administração, mas eu recebi a minha filha Sara, foi me fazer uma visita ontem e a gente começou a falar sobre algumas coisas. E a gente começou a falar da vida natural, da vida comum. Estado de espírito, estado de alegria. E eu disse a ela, filha, sabe por que muitas pessoas, né, às vezes elas conseguem alcançar seus objetivos, suas finanças, tudo na vida, mas em algum momento da vida elas precisam de estar com um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, ou alguém, ou uma terapia em algum lugar, porque elas perderam o estado de felicidade, elas estão pressionadas na vida e as coisas que elas conquistaram não resolvem o padrão de vida delas. Sabe por quê isso acontece? Porque nós, irmãos, teimamos em medir a nossa vida até 100 anos de idade. Planejamos para a nossa vida terrena. Quando todo crente tem que saber, você tem que planejar a eternidade. Se você planejar a eternidade, o seu estado natural melhora. Porque você não fica limitado às suas conquistas naturais. Porque quando você falar, quando eu conquistar tudo, quando eu tiver tudo, além disso eu ainda tenho a glória. Eu ainda tenho o poder, eu nasci para ser eterno, eu nasci para viver o bem-estar. Então aqui é uma transição, uma vida passageira. Então eu não posso fincar as minhas estacas na minha felicidade determinada de que tudo que eu tenho está favorável por aquilo que eu possuo naturalmente. Mas no que eu tenho com Ele, no que eu sou eterno, esse estado de eternidade, de quem é o Senhor, do que Ele fez nas nossas vidas, irmãos, vai nos deixar nessa vontade de graça. Por isso que nós vamos implorar. Eu queria participar, eu queria estar no culto, eu queria responder, eu queria adorar. Quando a gente não faz isso, irmãos, é porque nós nos perdemos um pouco sobre essa realidade. Quem vive estado de graça, estado de espírito, irmãos, celebra a vida sempre, responde sempre, tem expectativa, tem alegria no cantar, tem alegria no celebrar, tem alegria em estar num ambiente desse, tem alegria em se expor à vida. Isso é estado de graça que favorece a tua eternidade. Você nasceu para ser eterno, vai tudo bem, você tirou a sorte grande. A sorte grande não é quando você acerta na Mega Sena, não é quando você tem um bom emprego, não é quando você tem muita grana na sua conta. Essa não é a sorte grande, porque essas coisas elas ainda falham, elas podem parar. Mas quando você tem a consciência de que você é eterno, do que te espera é muito grande, irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Aleluia. Irmãos, eu gosto muito dessa vida natural, mas, irmãos, é muito bom viver as coisas ilícitas que Deus tem nos dado. É maravilhoso. A natureza comum, natural, ela gosta tanto disso que ela não quer partir nem para a glória. Mesmo a gente sabendo que ele vai ser melhor, a gente não quer. Para você ver como nós somos apegados a isso. Mas, irmãos, e é bom de verdade viver. Se você vive bem, é bom de verdade. Mas Paulo disse que não pode nem se comparar com o que tem pela frente. Ele experimentou só um pouquinho, um vislumbre. Ele só foi lá e alguém disse, uma degustação do que é eternidade para você, Paulo. Prova aqui. Paulo disse, rapaz, não dá para se comparar com tudo que eu tenho. A degustação não dava para comparar, irmãos. Imagina o que está preparado para mim e para você. Celebra a vida. Faz como os macedônios. Os macedônios dizem, Paulo, deixa a gente participar. Por favor, eu acho que Paulo disse que eles eram pobres demais. Mas eles tiraram além das suas
posses para doar, irmãos. A minha pergunta de verdade para mim e para você, crente, hoje é um bom dia para a gente fazer uma reflexão sobre isso, para você que está em casa nos acompanhando. A minha pergunta de verdade, não de verdade, eu posso perguntar para mim, eu já sei minha resposta, certamente você sabe a sua. Norberto, você está fazendo além do que você pode? Eu não vou nem responder sobre mim, mas eu já tenho a minha resposta. Você certamente tem a sua. Você está fazendo além das suas posses, além das suas posses. É para o Senhor, além das suas posses, além do que eu posso. A minha pergunta é: chuva vezes o Senhor. Chuva. Minha comida preferida vezes o Senhor. Minha comida preferida. Meu carro vezes o Senhor. Eu clico no meu carro. Meu time de futebol vezes o Senhor. Eu clico no Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós não fomos além das nossas posses, além do que a gente tinha, quando o que a gente tinha era lícito. Mas o Senhor é o nosso plus, é o nosso mais. Amém? Quero que você faça uma reflexão disso, porque se você cresce nisso, se eu mesmo que estou falando aqui, se eu cresço mais um pouquinho, irmãos, eu vou fazer o seguinte: eu vou participar da assistência aos santos. Se eu não crescer, eu não participo da assistência aos santos. Sabe quem roga, irmãos, para participar da assistência aos santos? Crente de mesmo, crente empolgado, crente que ama e adora o Senhor, crente que nasceu de novo, crente que entende o poder da glória. Que Paulo diz: eu trato tudo como refúgio para entender o que é glorioso, o que eu sou. Gente, a gente vai rogar para participar da assistência aos santos. Agora, irmão, se eu espero que outro rogue para que eu participe da assistência aos santos, irmãos, eu estou fora. E eu também tenho uma resposta para isso, para mim. Eu estou dependendo do rogo de outro para participar da assistência aos santos. Tudo que diz respeito à igreja, muitas vezes, irmãos, nós esperamos que outras pessoas, muitas vezes, irmãos, se nós, alguém de nós, você que está em casa, nós estamos esperando que alguém implore, rogue para participar da assistência aos santos, irmão, nós estamos de fora. Porque alguém está rogando para que eu entre. Agora, quando eu rogo para participar, significa dizer: eu estou carregado da visão, eu estou carregado da vontade, eu estou carregado dessa natureza de servir, eu sou servo de verdade. Irmãos, bom dia para a gente tirar uma reflexão sobre essas coisas. Quem sou eu nessa plataforma de poder de Deus, onde Ele nos colocou? Quem sou eu? Como eu respondo? Dava uma boa ministração se eu fosse continuar aqui hoje, né? Mas o meu tema é outro. Até queria, fiquei até com vontade de cancelar, não pode não? Amém? Vamos orar? Paizinho, muito obrigado, Deus. Nós queremos, Deus, ser sacudidos pela sua vontade, pela sua glória em manifestação em nós. Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado quando você se retirou naquele dia, Jesus. Você estava encerrando sua carreira de humanidade aqui na terra com os homens. Mas a sua natureza também comum não queria. E você se refugiou naquele jardim. E muito obrigado, Jesus. Eu não estava lá. Só escuto os relatos com os meus irmãos. A história nos conta isso. Mas nós temos isso como veracidade. Nós temos isso como uma verdade. Podemos imaginar o que seria o peso da humanidade, Deus. Porque eu, como pastor, Deus, às vezes fica pesado, de um núcleo tão curto e pequeno. Imagina o peso da humanidade sobre você. As chateações, as razões particulares de cada um, o egoísmo, o engano. E você viu que aquilo era muito pesado e você clamou ao alto. Você disse: se for possível, tire de mim, passe de mim. Você queria talvez o plano B. Mas você não desistiu, Jesus, de nós. Você disse: todavia, porém, no entanto, que não seja feita o que eu quero, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. E você entregou-se naquela cruz, Jesus. Você é o nosso Cordeiro Pascal, aquele que expiou nossos pecados definitivamente, que tirou todo o pecado da natureza, da criação perfeita de Deus, Deus. Então, muito obrigado, Jesus. Não podemos deixar de expressar a nossa gratidão. Pelo menos hoje, Senhor, nós vamos nos esforçarmos, Deus, para ir um pouco além da marca, no que diz a respeito à meditação, a responder sua natureza. Queremos melhorar, Deus, queremos crescer, não queremos piorar, queremos carregar o poder do Senhor dentro de nós, Senhor.
o mesmo espírito compassivo que estava em você, Jesus. Esse espírito de compaixão, de amor, Pai, porque a fé, ela opera pelo amor. Nós estamos aqui, Deus, para tratar de coisas do reino, dos seus negócios, Deus. Muito obrigado. Eu abençoo cada vida, cada irmão, cada família que está aqui. E eu declaro, Deus, um despertar nesses dias a respeito de uma igreja avivada em nome do Senhor Jesus. Amém? Cumprimenta pelo menos seu irmão, 1, 2 aí que está do seu lado, tá bom? E antes de começar o culto, desejo um bom culto e pode se assentar em seguida, tá bom, gente? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, graças a Deus. Então, irmão, nós estamos dando início a um novo assunto hoje. Vocês estão liberados, gente. Obrigado, viu? Que bom. Estamos dando início a um novo assunto hoje. E ele é importante para a igreja, é importante para mim, é importante para você. Espero que você tenha expectativa nesse tempo. Nós vamos falar a respeito do espírito da fé, que está tratado dentro dos dons, né? Dos dons ministeriais, que relata lá em Coríntios, no capítulo 12, sobre isso. Se você puder depois comprar livro e estudar um pouco a respeito disso, você vai estar fazendo isso para engrandecer e para crescer. Amém? Queria que soltasse o primeiro slide, por favor, de hoje. A gente vai estudar um pouco, vamos pensar junto e deixa Deus nos guiar naquilo que Ele tem para nos guiar nesse dia. Amém? Vamos a uma definição de fé, mais dentro desse contexto bíblico que a gente conhece, né? No contexto espiritual bíblico, né? A melhor definição, né, que a gente tem na Bíblia, que define melhor, né, esse assunto, ele está em Hebreus, no capítulo 11, 1, né? Porque ele diz assim, a fé mostra a realidade, ou a fé é, em algumas versões, e dentro desse contexto diz assim, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, NVT, ela nos dá convicções de fato que não se vê. Eu gosto demais de uma versão, já ministrei bastante nessa igreja, certamente você já escutou, que ela diz, né, que na revista Corrigida, né, ele diz assim, que a fé é o firme fundamento. Eu gosto disso, porque quando se trata de fé, irmãos, cada um de nós recebemos uma porção de fé. A Bíblia diz lá em Romanos que cada um de nós recebemos uma porção de fé. Todo mundo que nasce de novo tem uma porção de fé, ou seja, é a liberação de Deus, é a semente, né, herdada do crente Abraão, que diz respeito ao desenvolvimento. Fé é algo que você desenvolve, que nós desenvolvemos. Vamos falar a respeito de uma fé grande e de uma fé pequena também, né, porque tem fé pequena e fé grande. Né? Tem uma fé que é chamada de grande, que é uma fé que não é que Deus deu grande, é um dom específico para momentos específicos, é o dom da fé. Nós vamos falar a respeito do dom da fé hoje. E tem a fé que se desenvolve, que ela de fato é iniciada na nossa vida cristã, na nossa vida de novo nascimento. E assim como uma criança nasce fisicamente e ela desenvolve e vai crescendo, fisicamente ela cresce, a vida espiritual também é tangida para nós, é tratada para nós com uma instrução de que nós somos um bebê espiritual. Ou seja, então no contexto de espiritualidade, aquilo que diz respeito à vontade de Deus precisa crescer junto também com a vida, a dimensão do que você desenvolve no espírito. Então, fé também se desenvolve. Amém? A gente pode desenvolver com ela. E diz assim, a fé é a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicções de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. O que aconteceu, irmãos? Deus, ele começa nós, os seres humanos, precisamos entender uma coisa: nós somos extensão de Deus na terra, extensão da sua criação, do seu poder e também do seu formato. A Bíblia diz que nós fomos criados, né, com a capacidade de Deus, né, nós temos a capacidade dele, o modelo da vontade dele. Nós só não somos Deus, né, na sua glória, no seu eterno poder, na sua plenitude, mas da essência do poder de Deus foi transferido muita coisa para nós. E quando Deus cria a humanidade, ou quando Deus cria
O universo, ele cria do nada, do que se não viu. A capacidade foi transferida para nós, isso é fé. Ou seja, originou-se do que não existia. Deus disse, haja, 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 e Deus fez essas coisas. E depois Deus transferiu para nós a capacidade também de criação. Essa capacidade de criação, inclusive, está na constituição do ser humano. A capacidade da criação, ela está na constituição do ser humano, e ela pode ser desenvolvida até por não crente, até por alguém que não tem uma aliança hoje, que é pagão ou está separado da vontade de Deus, a capacidade da criação. Porque quando o homem cria, quando o homem é inteligente, não veio de uma natureza, não veio de um desenvolvimento pessoal. Né? Por isso que o homem, ele não pode estar orgulhoso do que ele fez, porque qualquer coisa que ele é, se originou-se em Deus, a capacidade de Deus. Agora, o poder de Deus e a fé, ela responde ao que diz respeito à vontade de Deus. Para a gente entender, a fé, ela diz respeito ao que à vontade de Deus. A fé bíblica, a fé que é instruída para nós. Passa o outro slide, por gentileza. Aleluia. O espírito da fé. Um resumo sobre a gente entender um pouco disso. A fé é acreditar no impossível, confiar no que ainda não se vê, manter a esperança quando não há evidências externas. Interessante a gente pensar sobre isso aqui. Medita sobre isso aqui. Um resumo da sua fé. Ou seja, de quem é isso aqui? Quem? Estamos falando de cristãos. Quem nasceu de novo, quem tem aliança com Deus, quem depende de Deus. A fé é acreditar no impossível. Pronto, irmãos. Porque essa é a nossa dependência de fé. Eu tenho convicção do poder de Deus. Eu tenho experiências. Vou falar de testemunhos aqui hoje, de experiência de experimentar. De coisas, irmãos, que eu sabia. Para mim isso é impossível. Para qualquer homem na face da terra. Para a ciência isso é impossível. Para Deus, não. Por isso que você só vai estar determinado nisso, nesse desenvolvimento, ter essas convicções, quando você desenvolve a fé que você tem, quando você cresce, para estar sustentado pela fé. É muito bom quando um crente anda sustentado pela fé. Porque quando ele anda sustentado pela fé, irmãos, né, deixa eu te falar, ele não vai ser abalado pelas informações externas, como está dizendo ali, ó, manter a esperança, quando não há evidências externas, evidências naturais. Quando a ciência diz, não tem mais jeito. Ontem eu vi um médico falando, dando testemunho, e um médico crente, e ele dizendo assim, a manifestação do poder de Deus, quando eu aceitei a ciência da medicina, eu pude ver mais claramente a manifestação da ciência de Deus. Porque quando eu vejo um pai, né, que não podia ter filho, passar pelo nosso consultório, Deus nos dá a capacidade, a sabedoria de desenvolver um tratamento, e esse homem gerar um filho. Isso é o poder de Deus, não pode ser uma coisa natural. Mas não foi um ato humano, mas de onde vem a capacidade, a cirurgia e a fé daquela pessoa, né? Para Deus, o poder vem de Deus. Então, confiar no que ainda não se vê, né? Por isso que a Bíblia diz, a fé, ela traz a existência, né? Ela é a certeza das coisas que nós não vemos. Pode passar o próximo slide. Aleluia, o espírito da fé, ok, gente? A gente está fazendo um resumo sobre algumas coisas aqui, mas assim, meu conselho ainda é, estuda no Rema. Você está aqui, não fez o Rema ainda, a melhor escola do mundo para se estudar. Para qualquer crente, não precisa ser chamado em algum dom específico, qualquer crente. É um centro de treinamento bíblico que vai te ajudar, essa matéria fé, ela é maravilhosa. O espírito da fé, o dom da fé tem um propósito. Então a gente está falando aqui mais especificamente desse assunto que Paulo trata, né, apontando os dons do ministério, os dons ministeriais, os 9 dons que é listado lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, e um deles é o dom da fé. E esse dom da fé, irmãos, ele tem um propósito, né? Todo dom tem uma finalidade e responde a um desígnio, né? Tudo que Deus fez, tudo que Deus pensou para mim, para a sua vida, por isso que é importante a gente estudar. Eu encontrei alguém essa semana falando da vantagem que tem na nossa igreja ou no nosso ministério quando passa pelas escolas, porque ele disse assim, porque eu cresci por causa do estudo, exatamente, porque o conhecimento faz o quê, irmãos? O que foi que Jesus falou a respeito do conhecimento? Ele disse assim, conheça a verdade. Qual é a verdade? Ele estava falando da verdade bíblica, especificamente ele está falando de coisas espirituais, mas toda verdade é uma verdade. Estou falando de verdade. Eles conhecereis a verdade e ela te liberta. Te liberta de quê? De uma mentira, de um engano, de alguma coisa diferente, de uma ideologia pessoal,
né? O dom da fé, ele tem um propósito. Todo dom, ele tem uma finalidade e responde a um desígnio. É a vontade de Deus, né? Quando ele libera o dom da fé, né, em manifestação, ele vai responder a algo, ele tem que ter um encontro com alguma coisa. Pode passar o próximo slide, e aí daqui um pouco a gente entra mais diretamente no assunto. O Espírito da fé, 1 Coríntios 12, 7, ele diz assim: a manifestação do dom, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Amém? Existem manifestações, a gente precisa saber, o Espírito de Deus, ele vai se manifestar, ele vai agir através de alguém disponível, ou alguém convocado, é como uma convocação, é como um trabalho oferecido, ele vai manifestar a sua vontade, a sua direção, um dom específico, buscando um fim proveitoso. E para quem é esse fim? A Bíblia diz que isso é para a igreja. O propósito dos dons é para a igreja. Os dons em manifestação do Espírito, ele não tem propósito com o mundo lá fora. Ele tem um compromisso com a igreja. É a manifestação dos dons cuidando da igreja. Cura, milagres, né? A sabedoria, discernimento de Espírito, tantas outras coisas que está nesse capítulo lá, que depois você já fez o rema e estudou sobre esse assunto. Mas ainda tem slide. O Espírito da fé. Quero falar um pouco sobre isso aqui também, né? Estamos falando sobre o Espírito da fé e os dons em manifestação. Olha só, toda vez que se trata de um dom específico da fé, falando do dom específico, não é da fé comum que todo mundo tem, mas não é uma fé comum, natural, sem proveito. Estou falando da fé que é liberada a todos, que cada um pode desenvolver, mas tem dons específicos para situações específicas, para momentos específicos, chamado específico através de vida de pessoas. Mas o dom da fé, irmãos, ele vai sempre se encontrar com uma manifestação da parte do Espírito para se encontrar com um anseio. Com algo que ele quer responder a algo. Então, em algum momento, Mateus 9, 22, Jesus fala, né, para a mulher sobre a tua fé te salvou. A gente viu isso mais de uma vez. Jesus faz essa mesma afirmação em muitos momentos bíblicos. Ele diz: a tua fé te salvou, né? Lá em Atos 10, 44... Cornélio, ele recebe a presença de um anjo, dizendo: as tuas orações subiram a Deus. E ele diz assim, e Deus começa a responder. Ou seja, a manifestação da vontade de Deus, ela tem uma resposta em um anseio, em um ato, né? Ela tem proposta, não é por acaso. Você não está aí sem necessidade nenhuma e o dom da fé entra em manifestação querendo cobrir você. Não tem alguma coisa aqui para mim fazer, não? Não, ele está sempre em resposta. Pode passar. O poder da intercessão. Talvez você diga assim, mas o dom da fé, pastor, ele só vai responder a um anseio só quando alguém deseja, só quando alguém precisa, só quando... Aí ele não se manifestaria de outra forma. A gente encontra aqui também uma situação lá em João 11, 43, quando Jesus fala com Lázaro. E aí, de quem era o anseio? Né? Porque Lázaro estava morto. A gente encontra Pedro, né, a respeito de Docas, aquela mulher lá que as mulheres vão pedir por ela, né, e ele vai lá e também fala para ela: Tabita, levanta-te. Essas duas situações, essas pessoas estavam mortas. Essas pessoas estavam mortas, a gente tem vários casos na Bíblia, mas nesse caso, se o dom responde a um anseio e essas pessoas não viviam mais, está respondendo a um anseio de quem? Aqui também entra o poder do dom, né, em manifestação através da intercessão. A fé, né, do outro, a minha fé e o dom da fé em operação na minha vida, ele responde a um anseio, mas também, em algum momento, ela vai responder por meio de uma intercessão. Eu conheço o fato, porque alguém poderia dizer, no caso de Lázaro, você vai encontrar a irmã de Lázaro dizendo: rapaz, não tem mais jeito não, senhor. O homem já está podre, faz tempo que ele está aí dentro. Não é? Como pode? Agora, se você estivesse aqui antes, ele não tinha morrido.
Olha como é bom, irmãos, a gente manter uma vida avivada, né, na dependência de Deus. Porque assim, Jesus, irmãos, tanto faz ele chegar antes como chegar depois. Ele vai resolver o nosso problema. Ah, mas já aconteceu. Mas se você ansiar por ele, ele vai vir. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele intercede. Pode passar o próximo slide. Tem ainda? Era o último, não era? Então, há um poder da intercessão. Nesse caso também, irmãos, o dom da fé, conhecendo o fato, ele intercede. A gente vai entrar nessa situação. Eu fui, lembrando um testemunho já para você aqui, tem uma situação em que eu estava, né, em casa, dormindo, não sei, me lembro exatamente que hora, era da noite, e eu fui tomado, né, no meu espírito, num sonho, mas eu fui tomado no meu espírito, eu tinha aquela consciência. E eu fui levado, né, eu percebi que eu tinha saído do meu corpo mesmo, porque eu fui levado para um apartamento, tipo um apartamento, e naquele lugar especificamente, quando eu entrei, tinha uma família, era uma coisa muito real. Eu me sentia vivendo a vida real. E tinha uma família apavorada, os pais e duas crianças, e os pais apavorados. E aí, quando eu entrava no ambiente, tinha bandidos com armas em cima deles. E essa família desesperada. E aí, eu querendo me situar, o que é que eu faço? E aí, de repente, eu tomei uma consciência naquele ambiente de que eu estou em espírito. Eu disse para mim mesmo, eu estou em espírito. Ou seja, Deus estava comunicando para mim o que estava acontecendo ali. Eu estou em espírito. Eles não me veem, eu estou em espírito. Quando eu disse eu estou em espírito, eu sabia que tinha um objetivo de eu estar ali naquele lugar. Na mesma hora, eu dei um pulo na cama, acordei e o meu coração muito acelerado, né? E aí, na mesma hora que aconteceu, aí você diz assim, mas não podia ser só um sonho? Não. Levantou dentro de mim, ou seja, uma manifestação através da minha vida. O dom, né, do Espírito, ou dons especiais, ou um comunicado de Deus, ele não é uma questão de você falar, eu acho que eu vou fazer isso, não estou sentindo, mas vou fazer. Não é sobre você não estar sentindo, mas vai fazer, porque você tem uma consciência que aquilo pode ser feito. Você é coagido no seu espírito a responder. Naquela noite eu estava sendo coagido, né, pelo Espírito, algo dentro de mim, um poder de intercessão, nas minhas entranhas. Não sei se você já viveu isso, toda a igreja deve ter essas experiências de orar no Espírito, com gemidos, com choro, se permitindo. Espírito Santo, eu quero orar por algo, me dê algo. Deus está buscando isso, pessoas que se emprestam. Eu quero emprestar o meu Espírito, o meu ser para interceder, porque quando a gente, né, o dom da fé, ele vai manifestar essas coisas, ou a própria fé genuína de cada um vai manifestar, né, esse desejo, ou a gente deveria manifestar o desejo de se emprestar, de servir a Deus. E Deus quer intercessores. A Bíblia diz que inclusive ele busca. Então, naquele momento, era algo mais específico. Era a manifestação do dom da fé que estava entrando em operação na minha vida para que eu intercedesse. Pronto. Certamente, se você me perguntar o que aconteceu, eu não sei, mas era um fato. Ou ia acontecer com aquela família, aquilo, ou Deus me levou para um fato futuro que ia acontecer, ou eu resolvi aqui dali, porque é necessário resolver aqui na terra, porque a Bíblia diz que o que você liga aqui é ligado lá, e o que você desliga aqui é ligado lá, é desligado lá. Ou seja, então Deus estava dizendo o seguinte, é necessário, assim como foi Jesus, humanamente pagou o nosso preço, vocês humanamente são a extensão do poder de Deus para ligar coisas terrenas no céu, aquilo que você quer. A igreja é a extensão, nós somos os embaixadores, aqueles que resolvem os problemas de Deus aqui, os representantes legais, mas Deus não age na terra dos homens sem a permissão humana. Você está comigo? Deus age através das nossas vidas, por isso que você e eu, nós precisamos entender a importância de um ser humano, no seu contexto de crente na terra. É muito sério, é mais do que o que nós pensamos. Aleluia. Então, naquele momento ali, irmãos, eu fui tomado de um poder assim por dentro, assim, um grito de socorro. E eu fui para a sala e eu comecei a interceder, com choros e gemidos no meu espírito, de uma maneira tão forte que eu chorava, mas eu não sabia por quem eu chorava, sobre o que eu chorava, mas é o Espírito em mim.
realizando essa intercessão. Esse poder de intercessão, uma hora aquilo vai passar, vai diminuindo, aquela sensação de que você resolveu uma grande bronca. E no final, irmãos, o Espírito da fé, ele te deixa algo poderoso em você, uma convicção de que aquilo foi resolvido, de que você tem uma alegria no final, um grande livramento, algo foi resolvido. Ou seja, um momento como esse, Deus usa, a manifestação do Espírito através do dom da fé, que podia interceder ou não, era uma escolha. Eu estava ali como um instrumento de Deus. Você está comigo? E aí, se você pergunta sobre essa família, irmãos, eu sei, eu tenho minhas convicções, estou passando para você e eu creio que você vai crer comigo, que essa família ia sofrer um dano. E ela não sofreu. Amém? Porque alguém se levantou, e tem muitos testemunhos sobre isso, talvez você tenha o seu próprio testemunho. O Espírito da fé, nesse caso também, irmãos, ele glorifica o papel do Espírito Santo, é glorificar a Jesus através das nossas vidas. O dom da fé, ele tem esse papel. Tem um alerta sobre isso. E a gente precisa ter esse cuidado, Quando a gente desenvolve, se você tem recebido um dom específico, tem tido uma percepção específica, um dos riscos que a gente corre muitas vezes, tem muitos crentes se perdendo, pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento espiritual, porque eles se permitiram, fizeram a coisa certa e os dons têm sido manifestos através da vida dessas pessoas. Um dos grandes riscos que muita gente corre é porque quando você está bem espiritualmente, isso é assim em todas as esferas da vida. Por isso que Paulo diz assim, que a soberba precede a queda, o homem tem que ter cuidado para não ser orgulhoso. Paulo diz, examine-se a si mesmo. Um dos grandes problemas, irmãos, é a gente não ficar bom demais nas coisas de Deus. E depois, não perceber, talvez, algum tipo de manifestação, ou de dom, ou desenvolvimento em outros, e a gente trazer uma glória para nós mesmos. O dom da fé não é para trazer glória humana, nunca é, nem nenhum dos dons. João, o cuidado de João, o evangelista, ele disse, é necessário, é preciso que a minha fama, o meu eu, o meu trabalho, o meu esforço, a representação do meu esforço, não é o meu esforço, mas o que chama a atenção, João é o cara bom, João é isso, João é aquilo outro. João queria diminuir aquilo, queria transferir tudo para Jesus. É necessário agora, ele já veio, eu estava preparando, eu alertava sobre então eu estava em evidência, mas agora que ele já se apresentou, é necessário que eu saia de cena, no que diz respeito ao meu eu, a quem eu faço para que ele cresça. Ou seja, vou continuar executando a obra dele aqui, mas ele seja o Senhor. Eu gosto de fazer essas orações quando eu vou ministrar, irmãos, porque às vezes a gente traz uma palavra Deus nos usa em sabedoria. Quantas vezes a gente não vem e diz, rapaz, isso não é de mim. Aí você logo percebe, você sabe, a sabedoria através da minha vida ministrou a igreja, eu trouxe uma palavra em algum momento. E se você não tiver cuidado, vem aquele sopro no seu ouvido, você é bom, você é o cara, você é a melhor. Entende isso? Mas os dons, a manifestação dos dons é para edificação do corpo de Cristo, para o crescimento também, assim como os 5 dons ministeriais, os dons ministeriais, esses dons de 1 Coríntios capítulo 12, ele diz que é para o aproveitamento, para o desenvolvimento, para um fim proveitoso, para o socorro. É a manifestação do próprio Espírito de Deus através de pessoas com um fim proveitoso. E a glória é para o Senhor. O próprio Jesus Cristo fala isso. Ele fala isso em João, no capítulo 5, 31, ele disse assim, se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, meu testemunho não seria válido. Mas há outro que também testemunha sobre mim, e eu lhe asseguro que tudo que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Esse outro é o Espírito de Deus. E ele vai testemunhar como? Através da minha e da sua vida, com a manifestação dos dons. Porque o que vai evidenciar o poder de Deus na terra? Os dons, a vontade de Deus, o poder que passa por onde? Pela vida dos homens. Amém? Você está comigo?
Toda vez que você sabe do que Deus fez, do que Deus fez, o seu poder em manifestação, a graça de Deus, normalmente, irmãos, vai passar por seres humanos, seres da sua criação, seres intelectuais, que pensam. Mas a glória sempre vai ser para Deus. Então, como eu tinha falado, todo dom, ele responde a um anseio. Ele tem essa proposta de responder a um anseio. É como você pensar, café, né? O café na sua essência, né? A essência do café, quando você pensa nele, vamos tomar um café. Você está pensando em quê? Um café líquido, na essência lá do café, uma xícara de café. Ninguém compra um pacote de café para comer café, não é verdade? Então, mas a essência é o café. Mas para isso você tem que oferecer algum tipo de líquido, não é verdade? Ou você vai colocar leite, ou você vai oferecer água, mas ele vai responder a um encontro de uma outra coisa, porque assim se completa a natureza daquilo. Quando você mistura, agora você tem a resposta daquilo que você espera da vontade de Deus. Então, todo crente ele deve ansiar, mas todo crente tem que saber que a manifestação de Deus ela vai se manifestar com um propósito. E a resposta vai ser sempre aquilo que a gente vai entregar, o nosso desejo e aquilo que a gente quer. Aleluia. Jesus, ele opera em todos os dons, evidencia os 5 dons, ele também evidencia os 5 dons ministeriais. Olha só, Jesus, ele opera, né? Ele operou no nosso meio em todos os dons. Ele era perfeito em tudo. Aliás, afinal de contas, ele era um Deus, né? Um Deus encarnado. Viveu como um homem, mas ele era Deus também em nosso meio. E, obviamente, como Deus, todos os dons operou por meio de Jesus, né? Mas, assim, como todos os dons operou por meio de Jesus, a gente fica pensando assim, mas se esse dom, como eu falei, que operou por meio de Jesus, sendo ele Deus, esse dom aqui na terra operou por meio de Jesus, ele precisava encontrar uma resposta, como eu te falei, né? O café na sua essência. Mas para ele se tornar aquilo que ele tem como proposta, ele precisaria da água. Ou seja, o anseio, o encontro, o complemento, a aliança, a outra parte. Agora, é possível que tenha um fim, né? Que tenha um propósito da parte de Deus a respeito de um fim proveitoso para a manifestação dos dons, porque tem necessidade, e mesmo assim isso não ser coberto, a proposta do dom da fé, ela vai trazer essas coisas, mas eu fico pensando, a manifestação do dom da fé na nossa igreja, a gente tem alguns ministros, né, que carregam o dom da fé, para operar em áreas específicas também. Mas a minha pergunta é, se a gente não desejar, não crer na manifestação dos dons, essa é a diferença do ministério que a gente carrega, da visão da fé que a gente carrega, da visão rema. Nós somos uma igreja, né, pentecostal e acreditamos e cremos nos dons. Mas nem todo mundo, nem toda igreja é constituída, né, não por Deus, né, eu digo assim, de nomenclatura, ou todo ministério, nem todo ministério, né, organizado por homens, acredita na manifestação dos dons. Outros acreditam que os dons já passaram, ficaram lá na igreja primitiva e deixa de usufruir do poder de Deus. Mas essa veracidade da manifestação dos dons ou do dom da fé mesmo, não tem registro bíblico que ficou na igreja passada. Mas alguém se agarra a coisas isoladas para dizer, isso não é para os dias atuais. Vai dizer para quem está recebendo testemunho de cura nos dias atuais? Aqui na nossa igreja nós temos testemunhos recentes de pessoas que dizem que estava lá com um problema, o médico já tinha identificado, voltou novamente, e o médico disse, não está mais aqui não. Mas isso não aconteceu por acaso, a pessoa estava indo trabalhar e disse, meu Deus, aconteceu isso. Não, a pessoa se posicionou, passou para outras pessoas, oraram, alguém com o dom da fé creu sobre aquilo. A Bíblia diz, e os da fé orarão pelos enfermos, eles serão curados. Isso é bíblico, irmãos. A gente já tem testemunho. Mas nós somos, nós carregamos uma visão, não é um padrão de uma visão. De onde vem essa visão? Essa visão que a gente carrega é a visão da Bíblia. É a própria palavra de Deus. Só que a visão da fé resgata isso. A gente apresenta ela, a gente expõe
estuda e expõe a verdade da palavra de Deus. Aqui na nossa igreja a gente tem tido esse cuidado, no nosso ministério, no Rema, a gente tem tido esse cuidado de crer sobre os dons, orar sobre os dons. Em algum momento, por alguma razão, e outras que não é da parte de Deus, coisas não aconteceram. Mas, irmãos, acho que tem acontecido, tem sido muito mais do que as que não acontecem. E Deus tem manifestado o seu poder através dos dons, a manifestação da sua graça. A gente precisa crer sobre essas coisas. E a gente quer que a igreja fique avivada a respeito dos dons, irmãos. A gente é um centro de cura. E a gente crê nos dons em manifestação, irmãos. Daqui um pouco pessoas vão entrar aqui com doenças já em estado terminal. E vão sair curados e vão viver a vida, irmãos, porque é a vontade de Deus que estejamos curados e os dons entrem em manifestação. Problemas grandes sendo resolvidos. Esse é o dom da fé. Mas se a igreja não é ensinada sobre isso, se a igreja não se desperta sobre isso, se não tem esse poder de apresentar água, para que a manifestação se complete e a gente usufrui daquilo, não pode acontecer. Mas mesmo Deus sendo Deus e querendo que os dons se manifestem para acontecer, não vai acontecer. Mas mesmo sendo Deus, vamos lá. Marcos 6:1, você pode abrir comigo lá? Evangelho de Marcos 6:1. Ele está narrando uma história em que Jesus está voltando, passando pela região onde ele nasceu. Em Nazaré, na cidade de Nazaré, ele morou lá nesse lugar e ele não estava mais lá nesse lugar e ele está voltando com os discípulos. E no Evangelho de Marcos 6:1 diz assim: Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde ele tinha morado. No sábado seguinte começou a ensinar na sinagoga. Primeiro ensinar, presta atenção, gente. Por isso que a gente precisa se submeter a ensino. É o ensino que liberta, porque aí traz fé, levanta fé. Na sinagoga, e muitos dos que os ouviram se admiraram e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Eu fico pensando aqui que talvez Jesus não estivesse nem realizando milagre lá na hora. Talvez Jesus estivesse, como a Bíblia diz que ele estava na sinagoga, é o que eu entendo, não é uma afirmação. Mas pelo contexto aqui, parece que Jesus estava na sinagoga, ensinando, né, e dizendo, dando testemunho de fatos, de coisas que tinham acontecido. E pessoas percebiam a sabedoria dele. Mas às vezes, irmãos, é aqueles que são de casa, às vezes são desprezados. Por isso que eu te digo, né? Aproveita a nossa igreja, aproveita esse tempo aqui. Do seu lado pode ter alguém com a palavra de cura para a sua vida, com a palavra de sabedoria, com a saída, com instrução. O poder, ele vai emanar através da vida de pessoas que estão liberadas para o Senhor. E ele diz assim, de onde vem tanta sabedoria para realizar esses milagres? No verso 3 diz assim: não é esse, por acaso, o carpinteiro? Aquele filho de Maria, que é irmão de Tiago, de José, que é irmão de Judas e de Simão? E as suas irmãs não são aquelas que moram por aqui entre a gente? E sentiam-se muito ofendidos. Um espírito de inveja, né, meu irmão? Rapaz, esse menino aqui, falando umas palavras dessas aqui na nossa frente, esse cara é até mais novo que eu, talvez alguns dissessem isso. E diz que ele se sentiu muito ofendido. 4. Então Jesus lhe disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos na sua cidade, e entre os seus parentes, e na sua própria família. Por isso, não pôde, diga comigo, não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Só algumas pessoas receberam algumas imposições de mão de Jesus e foram curadas. Mas, meu irmão, como é que na Bíblia a gente encontra, dentro do contexto bíblico, alguém falando de um Deus dizendo que ele não pôde? Pois é. Nesse contexto, né, da criação humana, tem muitas coisas, irmãos, que dependem de nós para que o poder se manifeste. Por quê, irmãos? Porque Deus não criou robôs. Deus criou homens com livre-arbítrio, livre direito de escolha. Mas diante de nós, como hoje nessa manhã aqui, a gente tem a vida. E a orientação da parte de Deus é: escolha ela para que você viva. Escolher a vida diz respeito a se submeter, a entender a vontade de Deus. Então, mesmo Jesus, tendo nele todos os dons em manifestação, ele não pôde
Mesmo ele carregando a manifestação de todos os dons, nesses 9 dons, nos 5 dons ministeriais, Jesus carregava sobre ele porque ele era um Deus. Mesmo ele tendo, a Bíblia diz, né, nesse capítulo de Marcos aqui, que ele não pôde fazer milagres naquele lugar. Ou seja, foi impedido pela falta de fé, pela falta de anseio, pela falta de resposta, pelo bloqueio humano. Por isso que a ideia é desperta a igreja viva. Precisamos estar avivados, irmãos, para que o poder de Deus comece a se manifestar. Para que a igreja, Verbo da Vida Estação, seja conhecida, famosa, cheia de glória. Não, irmãos. Para que pessoas tenham aonde se alimentar espiritualmente, tenham aonde ser curada. Tem um lugar para a manifestação do poder de Deus, daquilo que o pastor Júnior falou aqui, para que a família se encontre e veja a graça de Deus manifestando favor dentro das famílias. Essa é a proposta. Você está comigo? Aleluia. O dom da fé, irmãos, ele também tem percepção espiritual. Jesus, ele carregava esse dom. Em alguns momentos ele identificava: você tem uma fé grande, né? Nunca vi uma fé como essa. Ele tem percepção. Ele vai ajudar pessoas a crescerem. A fé não é uma fé, a manifestação do Espírito, ela não é uma fé humana, mas a manifestação do Espírito com o fim de promover a igreja. Talvez você diga assim: pastor, mas não é essa fé, o dom específico da fé, liberado para ocasiões especiais e ocasiões específicas, é mais ou menos o seguinte: todos nós nascemos de novo. E eu sei que aqui no nosso meio tem algumas pessoas que não têm um batismo no Espírito Santo, certamente. Qual é a proposta do batismo no Espírito Santo, irmãos? É um revestimento de poder, ou seja, você carrega poder, mas tem um revestimento de poder. O dom da fé, ele tem essa proposta, né? De socorro, de promover, de crescer, de coisas específicas. É mais ou menos como que fosse um doutorado. Alguém faz uma especialidade, né, numa área especificamente, e depois você faz um doutorado. O dom da fé é esse dom específico para coisas, para ocasiões, para momentos específicos, né? É liberado através de algumas pessoas também disponíveis para responder o anseio de Deus. Amém? 1 Coríntios 13, 2, ele disse assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e comece todos os mistérios e conheça, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Eu acho interessante nesse contexto de 1 Coríntios, que é o capítulo seguinte ao que a gente está ministrando aqui, é o capítulo 13, né, começa a falar a respeito do amor, né? E aí ele diz assim: ainda que eu tenha, né? Então ele está se referindo, percebe que Paulo está falando lá no capítulo 12 a respeito dos dons, e quando ele vai falar aqui, ele está se referindo ao dom especificamente. Ele disse assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé. Ele fala de 2 dons específicos do contexto do que ele está falando. Ele está falando sobre o dom da profecia, mas ele disse assim: ainda que eu tenha também uma fé grande, o dom da fé em manifestação. Ele não está falando da fé, né, que a gente carrega, aquela fé liberal, aquela fé que a gente desenvolve, aquela fé que a gente crê que resolve nossa vida, mas ele está falando dessa fé específica. Ele fala de 2 dons específicos, ele saiu do capítulo 12, agora ele está falando aqui no capítulo 13, ele disse assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha tamanha fé, uma fé grande, a ponto, né, de remover montanhas. Ele disse assim: se eu não tiver amor, nada disso funciona. E o nosso tema não é amor, mas a gente precisa entender, irmãos. Pessoas manifestam o poder de Deus e o dom de Deus até em outras situações, não muito boas na sua vida. Agora, se não tiver amor, também não funciona. Esquece, porque a Bíblia diz que a fé, ela opera através do amor. Então, significa dizer que para ter amor, a gente também precisa ir muito bem nele. Amém? Dom da fé. Não se trata de fé para a salvação, mas uma fé sobrenatural, uma fé especial, comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para a realização de coisas extraordinárias. Esse dom frequentemente opera em conjunto com um dom de maravilhas. Amém? Não é um dom costumeiro, não é trivial, né? Mas um dom para desafios emergenciais. 1 Coríntios 13, 12, a gente viu aqui, né?
né, sobre esse desafio de Paulo falando, né, que se não tivesse, mesmo que tivesse um dom da fé em operação, não tivesse amor, esse dom não funcionaria. Amém? Então ele é preciso que ele tenha uma vida vivendo em amor, mas também tem uma resposta, né? Ou seja, o contexto envolva também uma liberação da parte de Deus, da parte do ser humano. Manifestação do Espírito, não é uma fé humana, né? Essa manifestação, mas a manifestação do Espírito com o fim de promover a igreja. Precisamos entender bem isso, né? Eu quero trazer um testemunho para você, para fortalecer você nesse sentido, de fatos que aconteceram comigo, né? Eu tenho, em algumas ocasiões da minha vida, eu percebi o dom da fé operando na minha vida. Eu dei um testemunho de um sonho e depois eu fui levado para a manifestação, né, para responder à manifestação do Espírito Santo. E aquilo foi perceptível dentro de mim. Quando eu ainda não desenvolvi a minha fé como cristão mesmo, uma vez eu cheguei na casa da minha mãe. E a minha mãe me falou, eu era jovem, e a minha mãe me falou assim: tem um menino aqui da minha rua, filho de fulano de tal. Eu já era casado, né? E ela falou assim, que esse menino se cortou num arame, alguma coisa enferrujada dentro de um riacho lá. E ela disse: esse menino está no hospital, e os médicos já desenganaram ele. Eu me lembro demais, irmãos, disso, né? E quando a minha mãe me falou isso, a gente não estava falando de contexto espiritual. Levantou um espírito de compaixão dentro de mim. Eu não conseguia entender muito aquilo. Eu era neófito ainda. E levantou-se um espírito de compaixão dentro de mim. E quanto mais minha mãe me falava, parecia que eu tinha uma paternidade sobre aquela criança. Alguma coisa levantou dentro de mim, aquele sentimento, né, de não aceitação daquilo ali. Eu não entendi, mas eu decidi fazer uma oração. E eu me lembro dessa oração, bem novo mesmo assim, e eu fui fazer a oração. Mas aquela oração, irmãos, ela tinha um poder envolvido nela. As palavras que eu levantava e o que eu desejava, ele clamava dentro de mim, ele tinha um grito. E dentro dessa mistura, eu não posso esquecer isso, irmãos, era fato lá de trás, eu podia ter esquecido. Mas aquilo foi tão forte que as coisas fortes, elas vão registrar a sua vida, vão registrar na sua vida. E aí eu me lembro que eu fiz aquela oração e eu fiquei convicto. Quando eu me permiti, né, essa compaixão, esse chamamento, aquela oração, e quando eu fui fazer essa oração sozinho, em um canto, eu fiquei convicto de que aquela criança não ia morrer. Aquela criança não ia morrer. Fiquei convicto, irmãos, mesmo eu não tendo maturidade na fé, mas eu estava respondendo ao dom da fé. Eu não sabia. Depois, quando eu me encontro com as instruções, com os ensinos, eu sabia que o Espírito estava fazendo com que alguém me desse um testemunho de algo que estava acontecendo, ou seja, o anseio, a necessidade. E aí eu percebi o chamamento, e naquela hora era uma hora de socorro. Deus queria salvar a vida daquele menino, mas Ele queria que fosse, né, Deus queria promover isso. Como? Como ele sempre quis, sempre através da igreja, ou seja, alguém que se empreste, alguém que ceda, alguém que seja o intercessor, alguém que seja a ponte, a brecha, o que socorre, o que faz a ligação, que foi o que Jesus fez para nós e nos deixou com esse papel de ser a extensão dele aqui, nessa terra, né? Já viu aquela expressão, seja Jesus para alguém? É exatamente isso. Irmãos, e aí eu fiquei tão desejoso que eu passei a semana pensando sobre esse menino. E eu tinha certeza, eu vou perguntar para minha mãe, né, o que aconteceu. E uma semana depois, eu fui para a mamãe. A gente não tinha celular nessa época, tal, a comunicação era só quando se encontrava mesmo. E eu fui lá para a mamãe. E quando eu cheguei para a mamãe, primeira coisa, eu disse: mamãe, me dê notícia daquele menino. Ela disse: ele está bom. Ele já saiu da UTI, ele já está recuperado, ele já está voltando para casa. Eu fiquei com pano na vida daquele menino. Ou seja, eu tinha convicção de que aquela minha oração tinha respondido à vontade de Deus na vida daquele menino. Isso é o dom da fé em operação. Apesar de eu ter ficado um pouco soberbozinho, orgulhoso naquele tempo, eu me lembro, né? Eu fui o cara que salvou a vida daquele menino, mas eu sabia, era meu desenvolvimento, né? Fazia parte do contexto, amém? Depois a gente vai aprendendo, vai crescendo, amém? Tem um outro assunto também, uma outra situação que aconteceu comigo. Eu passei por um processo cirúrgico em 2018. E quando eu saí desse processo cirúrgico, que eu quase fui a óbito, né, fui salvo mesmo pela graça e o favor de Deus,
quando eu saí em seguida, em virtude desse processo, foi tão complexo que eu tive um outro processo em sequência. E foi logo quando eu vim para a igreja daqui da Zona Leste. E aí os meninos nem sabiam muito o que estava acontecendo comigo, mas eu passava por um processo. E eu tinha uma fístula na região perianal e isso foi se agravando. E aí eu fui para o meu médico, né? E ele fez o acompanhamento, fizemos algumas visualização, né? Que faz com contraste, como é que chama, quem é da... É uma ressonância. E aí, o que aconteceu? Quando o médico viu o resultado da minha ressonância, ele disse, pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa. O melhor de Campina Grande. Faz cirurgias maravilhosas. Mas ele chegou para mim e disse assim, pastor, eu não vou fazer sua cirurgia. Eu disse, mas por que, doutor? Ele disse, eu não tenho coragem. Sinceramente, vou ser sincero com você. O seu problema é muito complexo. Aí me mostrou a ressonância, disse, ó, é uma ramificação aqui, está tudo complicado. Eu não tenho coragem, sabe por quê? Eu posso até tentar fazer sua cirurgia, posso até te ajudar, mas você vai ficar incontinente. Não é justo que você fique incontinente, de todo jeito, mas também não tenho como resolver. Eu disse, onde eu resolvo? O senhor tem experiência. Nesse Brasil inteiro, nós temos uma medicina avançada também no Brasil, nesse Brasil inteiro. Eu disse, eu não conheço ninguém, nessa situação aqui eu não conheço ninguém não. Irmãos, eu passei quase um ano pesquisando essa situação. Vi uma médica no Mato Grosso, que essa médica era bem respeitada, conceituada, mas eu não sabia se ela no meu... Eu estava me preparando para ir fazer uma visita a essa médica lá no Mato Grosso, famosa, mas no Brasil eu não encontrava. Era muito complexo. E ele disse, não tem como o senhor escapar de ficar incontinente aqui. Né? Porque a gente vai cortar músculos aqui, que infelizmente, para poder fazer o fechamento disso aqui. E aí eu fui fazendo o tratamento básico com ele, daquela situação, e eu, meu Deus do céu, cara, o que eu vou fazer? Né? Uma situação dessa. E aí, quando foi um dia, eu fui fazer o exame com ele lá, ele olhou para mim assim, parou, ele é crente. E ele disse assim, vamos fazer sua cirurgia? Aí eu olhei para ele assim, irmãos, e subiu aquela convicção, vai dar certo, vai funcionar. Eu disse, por que o senhor quer fazer? Ele disse, eu não sei, vamos fazer sua cirurgia? Aí subiu aquela convicção dentro de mim, aquela voz quase que falando no meu ouvido, faça. Ou seja, eu sabia que era o dom da fé em operação. Até hoje, ele diz, ele fez a minha cirurgia, encontrou meios de fazer a minha cirurgia. Se você disser, será que ele foi estudar? Se foi o poder de Deus em operação. Mas até hoje eu vi, o dom da fé entrou, porque na mesma hora eu disse, e se não der certo? Eu tinha uma convicção e aquela voz quase que gritou dentro de mim assim, faça, vai dar certo. E deu certo. E até hoje ele chegou e apresenta para outros médicos. Cheguei lá um outro dia, ele estava com uma pessoa e disse assim, esse homem aqui é um milagre, tem um fato diferente na vida dele aqui. O dom da fé, ele entra em manifestação, irmãos. E a gente tem que aproveitar a manifestação do dom da fé. Amém? Tem situações específicas que é o dom da fé em manifestação. E alguém vai desenvolver para um fim proveitoso. Vou finalizar já. Mais duas situações que a gente tem recente na nossa igreja. Quando eu cheguei na Zona Leste, né, eu quero mostrar para você o dom da fé em operação. Quando eu cheguei na Zona Leste, eu já contei isso aqui na igreja, eu, o pastor Wanderson, o pastor Pádua, mais outra pessoa, não me lembro quem foi. A gente foi num terreno que tinha em José Pinheiro, a gente não tinha convicção nem certeza de quem era esse terreno. A gente foi lá e alguém dizia que era um terreno público, mas a gente não tinha certeza absoluta. E a gente disse, rapaz, essa área dava muito bom para a igreja. Uma área de 3.000 metros quadrados ali na igreja. A gente foi lá, ficou um tempo, paramos o carro, o pessoal usava para botar lixo, muita coisa, do lado de Nezinha Cunha Lima, esse terreno. E a gente ficou lá um tempo e conversou, e chegou um momento que eu disse aos meninos, vamos orar a respeito dessa área aqui. Ou seja, a fé, ela chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Ou seja, você decreta. Lembra de Calxane ministrando aqui, né? É o decreto do eterno. Numa assembleia você decreta coisas. A assembleia é quando tem mais pessoas reunidas. Com um propósito. Não é com um propósito? E se o dom se manifestar, é para um fim proveitoso. Olha só que maravilha, irmãos. E eu me lembro que a gente subiu lá em cima de uma pedra, e é muito bom a gente testemunhar sobre fatos. Sabe por quê? Porque se funciona para a nossa vida, se funciona na minha vida, vai funcionar na sua. Amém? A manifestação dos dons, né? E o dom, né, da fé em operação, irmãos, ele vai gerar o resultado, não tem para onde, porque agora é uma proposta direta de Deus. Por fé você pode propor coisas a Deus? Pode, você diz assim, Deus, eu estava pensando sobre isso aqui, eu queria você fazer uma oração a Deus e você propor algo novo para Deus. É possível que você proponha algo novo e Deus aprove? É, irmãos.
Nós não fomos aqui, o que Deus, tem coisas que Deus vai ver que vai dar errado, aí Deus não vai aprovar. Mas tem hora que Deus vai dizer sim, né? Crê e eu vou resolver. É uma proposta sua sobre as coisas, o que é que você quer, né? Não tem problema de você propor alguma coisa para Deus. Uma vez Guto conversando comigo, ele disse, rapaz, às vezes a gente diz assim, eu só vou se Deus mandar, eu só vou se Deus mandar. Às vezes as pessoas estão a vida inteira, Deus estava esperando iniciativas. Aí fica, eu só faço isso se Deus fazer, só se Deus mandar. Tem coisas, irmãos, que é uma iniciativa sua, tem linha com a palavra, né? Tá certo, é para um propósito, bom, faz isso. E a gente subiu numa pedra naquele terreno lá, que tinha assim umas pedras lá, a gente ficou lá, deu as mãos assim naquele lugar mais alto assim, e começamos a declarar e chamar a existência, aquele terreno. Mas assim, irmãos, nós começamos a crer sobre aquele terreno, sobre aquela área especificamente. O que aconteceu? Quando veio a pandemia, a gente foi lá para o Algarve, e aí a gente teve aquele problema todinho com a questão da igreja, o prefeito de Campina Grande na época, Bruno, acho que era o primeiro mandato, não é isso? Ele se compadeceu, tentou nos ajudar de todas as formas, mas aí ele mandou um recado por Alana Carvalho, que não está aqui, e disse, diga ao pastor que eu estou providenciando uma área para ele lá no Mirante. E tinha uma área lá no Mirante, que ele propôs para nós, outra área, não era essa área que a gente orou. E por trás do Nezinha. E aí, quando ele providenciou tudo para aquela área lá, ele disse, aquela área não deu certo. Qual foi a área que deu certo, irmãos? A área que a gente orou. Para que se cumprisse, irmãos. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Espera em Deus. Deus não se engane, irmãos. Então a gente estava animado sobre a outra área. A gente acha que a nossa oração veio mais para cá um pouquinho. O importante é que a gente tenha. Mas Deus, irmãos, Ele quer cumprir. Deus, Ele é exato. Ele é perfeito. Se cumpriu, irmãos, nós não pedimos, nós não falamos para Ele, a gente orou sobre uma área e aquela outra área, o que é que vocês acham? Tem uma área, pode propor para nós? Não. Ele disse, não deu certo, mas tem uma outra área assim. A área que a gente teve lá. Hoje essa área, irmãos, é a nossa ONG, vai ser o centro de atividades da nossa igreja, 3.000 metros de área. Se você for perguntar ao pastor César quanto seria uma área daquela no Mirante hoje, se fosse comprar, você vai se assustar, que ele é corretor da nossa igreja, corretor de imóveis, que atua aqui na nossa igreja. Então, irmãos, você percebe o dom da fé, quando a gente crê, chama, gera, né? E a gente percebe que o dom da fé entrou em manifestação naquele dia, naquele lugar. A mesma coisa foi nesse terreno aqui, quando a gente veio para cá. Quando a gente estava lá no Garde, a gente não tinha o norte exato ainda, mas a gente tinha uma convicção, Deus vai fazer alguma coisa. E toda vez que a gente se perguntava, como é que você está no hotel? E toda vez que a gente se perguntava, rapaz, e o que é que a gente vai fazer? Rapaz, a gente não tinha um norte exato, a gente não tinha uma saída. Mas quando é um dia, alguém diz, tem uma pessoa que quer falar, sabe que vocês estão procurando um lugar para construir, tem uma pessoa que disse que constrói o prédio da igreja. Olha que maravilha. Onde que é isso? Aí quando falaram que é aqui, eu confesso a você, a minha fé estava sempre em alta sobre para onde a gente ia. Mas quando alguém disse que a gente ia construir, que o cara propôs esse lugar aqui no centro de Campina Grande, nessa área aqui, a minha fé deu uma diminuída. Eu disse, não. Sabe a história da esmola grande que o santo desconfia? Né? Eu fiquei desconfiado. Mas quando a gente chegou aqui, irmãos, que eu conversei com aquele homem, né? Antes de conversar com ele, deixa eu te falar, a gente veio aqui, eu estava com um canadense aqui, um pastor, um homem de Deus que visitou nossa igreja por 2 vezes, e ele veio aqui na nossa igreja, quando a gente estava num Garde pela 2ª vez, e ele ficou sabendo que tinha um terreno aqui que provavelmente podia ser a nossa igreja. Aí ele ia viajar na segunda-feira e ele disse assim, ligou para Sheila Lacerda e disse, Sheila, você vai me pegar, mas venha mais cedo que eu queria ir lá, aonde o pastor disse que tinha esse terreno lá. E ele veio comigo aqui, mais o pastor Welder, mais algumas pessoas, não sei se tem algum dos pastores, eu acho que era só o Welder, né? E a gente entrou aqui por trás, isso aqui era um matagal, eram várias casas em escombros, e a gente veio para o meio desse terreno aqui, mais ou menos nessa área aqui, tinha muito carrapicho aqui, muito mato alto, o vigia deixou a gente entrar, tinha umas galinhas, uns cachorros, e aí ele viu o terreno, olhou e disse, pastor, vamos pegar nas nossas mãos, nós vamos fazer a oração da fé e nós vamos gerar essa igreja. E eu não tinha nem conversado com o cara ainda, não tinha nada certo, era uma probabilidade, mas numa área, num centro de Campina Grande, né, ia envolver 4 milhões de reais essa construção, e o cara que ia construir nem me conhecia e nem conhecia o Ministério Verbo da Vida, sabia que era uma igreja que tinha sido, né, despejada de José Pinheiro. E aí, tu botava 4 milhões num negócio desse? Aquela igreja ali, quem é essa igreja? Sei lá, uma igreja que foi despejada, está lá no Garde.
E aí, irmãos? Mas aí a gente deu as mãos, a gente tem essa oração gravada. Eu disse, grava. E ele gravou, a gente apresentou lá no Gard, quando a gente foi fazer o lançamento. E ele fez a oração da fé. E ele é muito específico sobre a construção dessa igreja, do que vai acontecer. Aquela convicção, a gente saiu dali com a nossa igreja. Não foi quando eu sentei com um construtor mais, já não foi em outro momento. A gente saiu com a nossa igreja. A fé chama a existência as coisas que não existem. Qualquer coisa, irmãos, se está em linha com a vontade de Deus, o dom da fé entra em manifestação. Se você percebe o dom da fé em manifestação, fica firme, porque é para um fim proveitoso. Deus tem interesse nisso. Vai acontecer conforme a vontade dele, tá bom? Nós vamos continuar falando desse assunto, irmãos, nas próximas 3 semanas. Eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas aqui hoje, um feriadão aí. Eu pensei que estava todo mundo na praia, mas tem crente ainda nessa cidade. Graças a Deus que você está aqui, entendeu? Graças a Deus pelos que estão na praia também assistindo. Fique em paz, eu estou brincando. Pode ficar aí, pode mergulhar depois do culto. Amém? Mas muito obrigado por vocês servirem. A gente vai dar continuidade nesse assunto. E vai te fortalecer muito para essa continuidade. Muito obrigado por estar aqui. Eu quero orar juntamente com você agora.